Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shows Off. Toda segunda e quarta estamos aqui. Não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E antes de começar, não vou deixar de falar da Braintool, que segue com a gente e as cadeiras desse episódio. Gente, olha isso aqui, que coisa mais maravilhosa. Então, esteve na temporada passada e vai continuar nessa com a gente a temporada toda. E hoje estamos aqui com a Fran Justus, que é formada em rádio e TV, já foi modelo, já foi apresentadora, é atriz, hoje é influenciadora, mãe de 2 crianças lindas. Fran, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Nossa, amei o convite. Obrigada eu pelo convite. E Fran, a gente queria começar a falar lá no início, lá atrás, quando você era mais nova, você é do interior, né? Sou. E aí você começou sua carreira como modelo. Como que era a Fran naquela época? Nossa, a Fran era uma menininha moleque, bem do interior, bem ingênua, que caiu de paraquedas em São Paulo, assim. Eu realmente era muito... Parece que eu vivia numa bolha linda, que era uma cidade do interior. Eu já estava estudando fora, eu fui para Santa Maria, que era uma cidade maior já, então eu tive contato com o mundo externo, vamos dizer assim. Mas realmente São Paulo foi uma surpresa muito transformadora e muito desafiadora para mim, porque eu era uma menina mesmo. Você veio para São Paulo para ser modelo? Para ser modelo. E aí? E aí, nossa, eu tive muito... Na verdade, assim, tudo começou lá no Sul. Eu tinha todo vamos dizer assim, planos de carreira, né? A minha família tem medicina, minha mãe também trabalha na área da saúde, então a gente sempre achou que eu ia por alguma carreira dessas mais tradicionais e que eu seguisse um pouco esse caminho. E muito inesperadamente surgiu na época tinha baile de debutante. E aí eu tinha 14 anos, ia participar do baile de debutantes e nessa você vai nos clubes, é apresentada para a sociedade, tem toda aquela coisa das pessoas te verem. Uhum. E nisso eu recebi um convite para participar de um concurso de beleza lá no Sul, que era da RBS TV, transmitido ao vivo. Era um concurso muito grande, que eles faziam assim, pelo Rio Grande do Sul, filtravam meninas pelo Rio Grande do Sul inteiro. Então eles faziam em todas as cidades, escolhiam uma representante. Aí tinha as regionais, até que ia para uma final com 80 mulheres nas praias. Então a passarela era construída, era o Garota Verão. E era muito grande, muito tradicional o concurso na época. Isso, né? Estamos falando de muito tempo atrás, que eu não vou entrar em detalhes quanto. E aí me convidaram, neste momento que eu tava, né, fazendo os 15 anos, ali, baile de debutante, me convidaram para participar do concurso. Só que eu era uma menina moleque, de andar de bermuda, camiseta, eu era meio envergonhada. Então, colocar um biquíni para mim era uma coisa... E eu não sei que cargas d'água, acho que é porque eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Uhum. Não sei, mas eu topei e eu ganhei o concurso. E aí que a minha vida fez, assim... Era transmitido pela RBS, então saí na capa da Zero Hora lá no Rio Grande do Sul, as pessoas começaram a me reconhecer, era uma coisa muito grande o concurso. E a minha vida fez assim, aí choveu várias agências atrás, pedindo para vir para São Paulo ou a Porto Alegre, queriam muito que eu viesse, e meus pais sempre foram, não, você tem que estudar. Eu tava, né, num momento muito crucial, não, tem que estudar, você não vai parar de estudar, você não vai fazer isso, como você vai... Me trouxeram para São Paulo para conhecer. A gente veio, conheceu a agência, fez uma tentativa de ver se aquilo era um mundo possível, não gostamos, fomos embora. Aí teve uma pessoa que falou, não sei o que ele teve, assim, ele falou, preciso te levar, e você vai, você tem uma agência nova, você vai para São Paulo, e eu vim com ele, num outro esquema que eu continuei estudando aqui, então deu seguranças para os meus pais. Para mim também não foi uma coisa tipo do nada, larga tudo e vai viver uma vida maluca. E aí eu vim trabalhar como modelo nesse ano que eu ganhei o concurso lá. Você veio sozinha ou você veio com a sua família? Sozinha. Então eu saí de Agudo, que tem uns 16 mil habitantes, vim para São Paulo e um ano depois eu já estava no Japão.
Foi pro Japão? Fui pro Japão. Então, por isso que eu falo, assim, eu tive que me adaptar e me reorganizar muito rápido, assim. E aí, você morou no Japão? Morei no Por Japão. quanto tempo? Eu morei 6 meses, eu fiz 2 temporadas. Eu fui pra Osaka, voltei pro Natal e voltei de novo e fiquei em Tóquio. Então, ao todo foram 6 meses, que foi maravilhoso. Uma outra experiência, por isso que eu falo, gosto de desafios, né? Aham. Porque do nada eu fui sem falar inglês, acabando de conhecer uma cidade grande, São Paulo, tava começando a me entender aqui, ver como o mundo de cidade grande funciona, fui pra Tóquio. Sem conhecer ninguém. Sem ninguém, sem nada, sem falar inglês. Cheguei lá, gente, é muito engraçado, porque eu cheguei lá, assim, em outros tempos, né? Sem celular, você tinha que ir em lan house pra mandar e-mail, Eu lembro né? muito de Lan House. Juro. Então, a internet era bem cara. E aí eu lembro que eu cheguei numa sexta-feira à noite no Japão, eu saí daqui, voo interminável, eu cheguei numa sexta-feira à noite. E aí a Booker da agência me explicou mais ou menos como funcionava, me largou no apartamento, me deu um cartão para usar no orelhão, explicou em inglês como funcionava lá. E aí falou, liga para sua família para avisar. E aí foi embora. E isso era uma sexta-feira, a agência não abria sábado e domingo. Nossa, que desespero. E aí eu tinha que achar o que comer, eu precisava, tinha código para entrar no prédio. E tinha, tipo assim, a turma de modelos ou você tava carreira Não, eu solo? estava sozinha. Neste momento, eu estava sozinha. Me botaram no apartamento. Depois eu fui morar. Com E a pessoas. gente dividiu. Aham. E aí facilita muito, né? Eu fui morar, inclusive, com brasileiras. Aí era outro mundo. Mas no primeiro momento, eu fiquei sábado e domingo solta no Japão, sem conseguir falar com a minha família. Porque quem disse que eu entendi como usar aquele cartão, eu tentava discar e nunca completava. Gente, eu fui socorro. conseguir avisar para os meus pais. Imagina que eu cheguei sexta-noite, foi umas 30 horas de viagem, né? Até chegar lá, porque eu fui até Nova York, escala em Nova York, lembro direitinho, gente, foi muito marcante pra mim. Aí pousei em Tóquio, esperei 6 horas no aeroporto, fui pra Osaka, cheguei em Osaka, até ir pro apartamento, até receber toda a orientação. Isso era sexta-noite, tá? Meus pais foram saber que eu tinha chegado direito, que tava tudo bem, que eu estava viva no domingo à tarde. Eu não sei como é que eles não morreram de Juro, desespero. também não sei. É que também naquela época o contato não era tão fácil como é hoje, né? Era mais normal a pessoa via. Eu lembro quando minha prima foi fazer intercâmbio, deve ter sido em 2010. E tinha acabado de lançar o Skype. Gente, o Skype era um negócio. Chegava todo mundo em casa no mesmo horário pra ligar o Skype, que era a mesma hora que minha prima tava em casa. E o Skype já era o auge da tecnologia, né? Então, antes disso, não tinha isso de se comunicar. Você tava acostumada a não ter a pessoa ali por perto. Agora imagina que eu fui no ano 2000. Então, não tinha nada. Não tinha nada. Não. Quando eu fui pra Milão, já era outra realidade. Eu fui em 2002. 2 anos fazem muita diferença. E Impressionante. Por que você foi pro Japão? Se você tinha acabado de sair do interior pra vir pra São Paulo, que era uma cidade grande, por que ao invés de tentar vir aqui, já foi direto pro Japão? Não, eu fiquei um tempo aqui, mas o Japão, pra carreira iniciante de modelo, era um lugar que as meninas iam e conseguiam trabalhar bastante. Entendi. Então, pra dar prática, pra te treinar pro mercado de trabalho do mundo de modelo, né? Eles mandam pra lá que você pega experiência e você consegue ganhar dinheiro, porque no início o modelo não ganha. No início, na continuação, depois de muito tempo, o modelo não ganha dinheiro. Então, o Japão era uma possibilidade de ir trabalhar bem e pegar prática e ficar mais safo pro mercado, entendeu? E tiveram esse seu momento no Japão, foi um momento muito bom ou tiveram alguns traumas, assim? Teve situações que não deram certo? Não, foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito desafiador. Foi difícil, não foi fácil. Eu não enfrentei com facilidade. Foi algo muito, muito grande na época para uma menina, eu acho. Sim. E aí, eu trabalhei muito bem. Eu gostei muito. Na segunda ida em Tóquio, aí eu comecei... entrando naquele assunto que a gente falou, e aí eu comecei a sentir um pouco mais a pressão do mundo da moda. Porque a princípio você descobre esse mundo, você tenta aprender, e aos poucos você percebe que você vai tentando se adaptar muito a algo que esperam de você. E esse algo, cada vez mais me adaptando e cada vez mais indo, eu fui caminhando
para um lugar que eu me distanciei de mim. E sofri muita pressão, assim, tinha muita pressão com o corpo. Eu sempre fui uma menina que tinha uma estrutura óssea mais larga, então você chegar nos 88 de quadril, que todo dia que eu chegava na agência eu era medida, Todos os dias. sempre. Então, não vou dizer todos os dias, é modo Sim. de dizer, mas assim, semanalmente eu era medida porque eles tinham controle de tudo. Então, você chegar e ter essa medição e exigir, olha, ainda não tá bom, ainda não tá bom. Você tá no manequim 38, você tem que ser 36 ou 34. Então, e cada vez mais isso vai mexendo com a sua cabeça. Você quer chegar nesse modelo que é esperado de você, que é o que funciona. Entendeu? E para uma menina que tá descobrindo o mundo, foi muita coisa pra mim. Você tinha o quê? 16 anos na Eu tinha época? 16. E aí, quando eu voltei, aí o que acontece? Então, assim, quando eu fui pro Japão na segunda vez ali, na emenda, eu já fui com muito trabalho, já estava muito bem, eu já estava mais conhecida lá. Então, eu já cheguei com muito trabalho. Fui pouco em casting. Eu já tava com tudo agenda. Eu podia ter ficado direto, eu só voltei porque eu tava com saudade da família. Falei, vou passar Natal e Ano Novo e volto. E aí eu trabalhei muito, e nessa de trabalhar muito, eu fui emagrecendo muito. Eu tive contato com pessoas lá, com muitas modelos, que várias delas tinham algumas questões de. Você convive com tudo, né? Com as pessoas que lidam com aquilo das mais diversas formas. Então, eu lidei com pessoas que usavam drogas, eu lidei com pessoas que tinham transtornos alimentares, eu lidei com aquelas que passavam a noite inteira saindo, lidei com pessoas que era um dia com uma pessoa, outro dia com outra pessoa, outro dia com outra pessoa. E era Cada todo um mundo tinha da uma sua válvula de escape pra lidar com aquela pressão toda. E da sua idade ou, assim, diversas Mais idades? novas, às vezes mais também. velhas, mas assim, normalmente na mesma idade, assim. Ou mais novas. E, Fran, lidar com pessoas naquele momento você estava sendo apresentada a diferentes mundos, né? Isso. Que você acaba de citar. Isso, de certa forma, faz com que você passe a achar aquilo normal? Você passou a achar que aquilo era um pouco Me arrepiei Arrepiou? muito. O primeiro arrepio do programa. Vamos ver quantos vão ser, né? Não, eu pareço louca aqui. A cada episódio eu me arrepio umas 5 vezes, juro. verdade. Eu falei, Júlia, parece que é mentira minha. Porque a gente até falou sobre isso no episódio, né? Quando às vezes a gente repele muito alguma coisa, mas antes de viver no mundo daquela determinada coisa. E às vezes quando a gente é apresentado, pode ser que você não tenha transtorno alimentar, pode ser que você não use droga, mas aquilo passa a ser um pouco mais normal do que você imaginava que seria, sabe? Parece que é um cotidiano que existe, e o mundo é esse, e como é que eu vou lidar com isso? Então, naquele momento, você talvez possa ter achado que o mundo era aquilo? Eu tive uma educação muito rígida, sabe? Meus pais me educaram, assim, educação, o que é certo, o que é errado. Não tinha. Eu tinha que andar na linha. Então, por um lado, doía, porque eu era sempre aqui todo mundo podia fazer, todo mundo podia sair, todo mundo e eu não podia. Meus pais eram mais rígidos, mas por outro, me educou muito a saber realmente o que é certo e o que é errado, o que eu quero pra mim, o que faz bem, o que não faz, o que tem a ver comigo, o que não tem. Então, eu acho que meus pais, por exemplo, que loucura deixar a filha naquela época, entendeu? Ir pra lá, sem falar todo dia, sem saber o que tá acontecendo com ela. Eu acho que meus pais tinham muita confiança em mim e eu acho que eu tinha essa plena convicção da minha essência. Então, tinha um lugar ali que era sagrado pra mim, assim, que eu ia respeitar sempre, Tipo, inegociável, né? inegociável. Então eu nunca ia ser a pessoa que ia me envolver com drogas, eu nunca ia ser, entendeu? Eu ia fazer meu trabalho, eu era Caxias, eu era, sabe, a certinha, sempre, do grupo. Mas nessa de ser a certinha e se dedicar e querer ser a CDF e fazer cada vez melhor, eu comecei a me cobrar muito, né? Porque a pessoa perfeccionista faz isso, ela cada vez mais você quer chegar, onde você tem que chegar, e custe o que custar. E aí que eu passei um pouco do ponto, porque nessa de emagrecer, que era o que eu precisava para trabalhar, então vou trabalhar isso, eu preciso ser magra. Essa é a realidade da profissão que eu escolhi. Então vamos fazer isso acontecer.
Só que eu convivi muito próximo com uma menina que tinha transtorno alimentar. Ela era anoréxica. Eu não sabia o que era, na época não era falado. Então, eu entrei sem perceber no mundo dela. Sim. E aquilo começou a me contaminar um pouco, entendeu? Se eu todo dia tenho uma refeição normal e a menina que tá do meu lado, que trabalha pra caramba e que é magra, come 1/3 do que eu como, Eu tô fazendo errado. eu tô fazendo errado, querendo um resultado que eu nunca vou ter. Então, aos poucos, eu fui me adaptando e melhorando algumas coisas. Só que, como eu falei, eu tava trabalhando muito, muito, muito. Fui Você cada não vez se deu emagrecendo conta. mais, sem perceber. E aí, eu comecei a perder trabalhos, porque eu tava muito magra. Na minha concepção, no Japão, eu fazia trabalhos mais comerciais. Aqui, eu tava interessada em fazer passarela, fashion. Eu queria ir pra Milão, queria ir pra Paris, queria ir pra Nova York. Eu queria fazer... Eu não queria trabalhar com comercial. Então, eu não queria ser nunca a gostosona de fazer comercial de cerveja. Eu queria ser modelo de passarela. Então, eu falei, eu não sirvo pro Japão. A referência deles é que eu estou muito magra, mas pro Brasil eu vou estar ótima. Sim. E nisso, eu feliz da vida. Vou chegar no Brasil, eu vou arrasar, sabe? E fui emagrecendo. Eu cheguei do Japão com... Eu tenho 1,78. Eu cheguei com... Eu fui... Vamos lá. Eu fui com 56 quilos e voltei com 43. 45, vai. Uns 45 quilos. Caramba. Ai, me arrepiei de novo, segunda. Aí, então eu voltei muito... Quando você vê foto desse momento, é nítido? Você sabe que eu não tenho muita foto? Hoje eu quero ver, eu não tenho. Porque muita coisa ficou na agência e eles não queriam usar, porque era um material que eu tava magra demais. Gente. E aí eu tenho pouca coisa. Eu tenho material, mas não muito, assim. Não, muito magra. Era o ossinho do joelho, aí aqui tinha o osso do fêmur e o osso do quadril. Um pouquinho, não tinha nada. Eu era muito magrinha, muito. 45 quilos. E nesse momento você Hoje estava eu tenho... com anorexia. Nesse momento eu tava e não sabia com anorexia. Voltei do Japão, acabou minha temporada lá. Cheguei bem na época do São Paulo Fashion Week. Aí eu falei, pronto, vou ver todos os desfiles, vou fazer todos os castings. Estava achando assim, aquela idealização, né? Cheguei aqui, entrei na agência, todo mundo assim, ó. Tipo, a pessoa sumiu. E eu esperando, imagina, todo esse tempo esperando pra chegar lá, finalmente cheguei no que eles queriam de mim. Quando eu cheguei, a primeira coisa que ela falou é: você vai pra sua casa no sul e você vai engordar. Me arrepiei. Ali, É um tapa até na Então. cara, né? ali começou. Até então eu tava bem. Eu tinha anorexia, mas eu não sabia que eu tinha. Ali, quando ela falou isso, eu. Ok, sonho de toda modelo. Legal, vou pro sul com os meus pais, vou ter que engordar um pouco. Gente, esse engordar, assim, pra vocês entenderem como estava a minha alimentação naquele momento. Eu comia, por exemplo, ao longo de um dia, 1 kiwi. Essa era a minha alimentação. Aí eu dividia em 3 partes. Uma parte era o café da manhã, outra parte era o almoço, outra parte era o Você jantar. dividiu o kiwi em 3. É. E não sentia fome real. Não. Tomava café, tomava água, sabe? Chá. Aham. E então, quando a pessoa fala vai engordar, chegar em casa e me darem arroz e feijão. Não, você sofre, né? Gente, primeiro que você passa mal, que você não tá acostumado, fora que você começa a ter culpa. Tô comendo muito mais do que eu tô acostumada. Por que que eu tô fazendo isso comigo? Não, né? Você tá tão acostumada com aquele, o seu corpo se adapta. Quando eu cheguei, eu tava. Para eu saber se eu comia demais ou não, a minha referência era se eu passava mal quando eu levantava ou não. Então, se quando eu levantava, ou quando eu ficava muito tempo em pé, ou quando eu ia deitar, eu sentia tudo girando, eu falava, então não comi demais hoje. Eu comi o correto, porque era fraqueza, sabe? Você se acostuma com aquilo. Enfim, tudo isso para dizer que quando eu tive que engordar e eu fui pro sul, aí começou uma confusão muito grande na minha cabeça. E aí que eu me perdi muito nesse ganho de peso. Mas aí você ganhou muito peso. Não ganhei peso, mas eu comecei
a ter compulsão alimentar. Entendi. Escondida, Uhum. não sabia, não falava sobre com ninguém, não sabia que aquilo existia, mas o resultado foi que eu ganhei peso. Voltei pro peso um pouco menos ainda do que eu tinha e beleza, você vai para Milão agora, porque agora eu tava mais magra, cortei cabelo, fiz todo um novo material e fui para Milão, que já é uma para tentar a semana de moda lá, então que era o que eu queria na verdade. Só que eu cheguei em Milão e eu continuei com as compulsões. Eu descobri depois, na terapia, quando eu voltei, quando tudo deu ruim em geral, lá em Milão eu comecei a ter bulimia. E aí começou o oposto a acontecer. Comecei a perder trabalho porque eu comecei a ganhar muito peso, muito, muito peso. Eu tinha crises absurdas, assim, tipo, várias vezes por dia, de compulsão alimentar. Aí, gente, aí foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo, minha vida, assim, até voltar de lá. E aí, nossa. E aí, quantos anos você voltou pra cá? Não, foi assim, eu fiquei lá em Milão e aí engordei muito, comecei a perder muito trabalho. Aí a agência de lá pediu pra eu voltar pro Brasil. Eu tava com tanta vergonha do meu peso, porque eu engordei, tipo, 20 quilos em 20? 3 meses. Que aí eu já fui direto pra casa. Nem passei por São Paulo pra agência não me ver. Mas entende como é tudo sobre o que os outros vão achar, sobre como que você deveria estar. É sempre querendo cumprir as expectativas dos outros, né? Exatamente. Então, aí, beleza. Na minha cabeça é só emagrecer. Aí eu fui pro sul, meus pais chocados. Imagina que primeiro eu vou pro Japão, quando eu volto, eu tô com 45 quilos. Vou pra Milão, quando eu volto, eu tô, sei lá, quase 70. Aí eles eles falaram, você vai precisar de ajuda se você realmente quer emagrecer. Na minha cabeça era, em um mês eu emagreço e volto e tá tudo bem. Gente, eu não tinha a menor condição, eu não tinha nenhuma consciência do que eu tinha. Nenhuma, nada. Era quase que como quem estivesse fazendo aquilo era outra pessoa. E na sua cabeça, talvez tivesse. Tá sob controle. Se eu quiser emagrecer, eu vou emagrecer. Agora que eu vou engordar. Tipo, tá Era tudo isso, certo. Era isso. E aí fui pro sul. Aí meus pais mandaram uma nutricionista, você vai precisar de ajuda. Eles não sabiam que eu tinha compulsão. A nutricionista percebeu ao longo do processo que ela me passava dieta, e aí eu voltava e não batia o que eu falava com o resultado. E aí ela me encaminhou para uma psicóloga especializada em transtornos alimentares, que foi assim uma salvação para mim. E eu descobri nesta fazendo terapia que eu tinha isso, que eu estava com bulimia e que eu tinha tido anorexia. Quando eu entendi o que eu tinha, quando caiu a minha ficha, quando eu fiquei consciente das coisas que eu fazia, porque a princípio a gente esconde pra si, aí eu entrei em depressão. Aí eu fui pro fundo do poço. Quantos anos você tinha, Fran? 19. Nossa, foi tudo 19. muito rápido também, né? Muito. Arrepio número 4. Aí eu entrei em depressão porque eu senti que eu joguei minha vida fora. Tive todas as maiores oportunidades do mundo e coloquei no lixo. Carreira de modelo é muito rápida, então é tudo muito rápido. Se até os 20 eu não tivesse acontecendo, não ia mais acontecer. E aos 19 eu tô voltando para emagrecer e nada aconteceu ainda. Acabou minha vida. E aí, eu fiz muita terapia, sinto muito como se fosse uma saída de uma dependência, assim, porque sabe aquela coisa, estou um dia Sim. sem ter compulsão alimentar. Então é isso, é um passinho de tartaruga. Aí eu comecei de ter várias compulsões por dia para chegar num dia sem. Aí consegui 3 dias sem, de repente eu tinha uma, e aí eu voltava um mês no tratamento, porque voltava tudo de novo, e aí até conseguir um dia de novo. Gente, parece que eu tô falando assim, de viciado em droga, álcool, sabe? É isso, é você um dia após o outro,
até que eu consegui ficar bem. E aí eu nunca mais quis trabalhar com moda. Arrepiei. Foi a hora que você realizou. A depressão. Qual que é a sua relação hoje com a depressão? A depressão pra mim hoje me coloca tudo em perspectiva, porque eu sei que existe esse buraco, sabe? Só que hoje eu consigo ver ele de longe, Sim. tá lá, mas eu respeito, sabe? Eu valorizo estar bem. Sim. Eu presto atenção nas pessoas quando elas não estão bem. Eu sei que é uma doença, então é algo que tem um peso grande porque carrega um pouco ainda, e é muito difícil isso, de uma culpa de você ter se permitido chegar nesse ponto, entendeu? Sim. Então, para sair daquele buraco, eu tive que entender que eu tinha 20 anos de idade, que é quando ninguém começou nem a trabalhar ainda. Que vida que você botou no... Entendeu? Que você jogou fora. Que é isso? Você tem uma vida Nem pela começou frente. ainda, Não né? começou a sua vida, mas isso para entrar na minha cabeça... Imagina, você pode fazer tudo o que você quiser. Aí hoje eu falo, gente, eu sou mãe. Eu tenho uma família. E eu achei que a minha vida tinha acabado com 20. Eu não tinha a menor ideia. O quanto a vida é maravilhosa. Entende? O quanto tinha tanta coisa para acontecer. Então, por isso que eu falo, é algo que está sempre lá para me colocar perspectiva do que realmente é importante, entendeu? Sim. Do ser grata, do viver um dia de cada vez, de valorizar, de fazer o que se ama, de entender as suas motivações, do porquê você faz, quem é você, o que é a sua essência, como se respeitar, como se entender. Eu desenvolvi muita empatia, porque eu sempre me coloco, porque eu sempre acho que ninguém sabe a dor do outro, então eu me coloco muito no lugar das pessoas. Assim, eu respeito muito a dor do outro. Eu sempre acho que todos têm mil justificativas para agir como agem. Então, tudo na minha vida é pautada neste momento, que foi o momento mais difícil da minha vida. Então, tá presente de uma forma positiva, eu acho, hoje, sabe? E aí, nessa época que você virou e falou, tá, não quero mais seguir a carreira de modelo. Foi aí que surgiu a ideia de ser atriz? Como é que foi? Não, eu falei, vou estudar. Vou estudar. Eu quero fazer faculdade. Eu tinha parado de estudar para viajar. Aí eu falei, vou ter que voltar. Pensar em que carreira que eu quero fazer, que faculdade que eu quero fazer. Só que, como eu acabei tendo contato com vários mundos, bem como você falou, eu descobri, por exemplo, televisão. Aí entre vários cursos, eu fiquei muito em dúvida entre jornalismo e rádio e televisão, que eu achei. Eu falei, eu gosto. Tinha toda aquela ideia de que eu ia ser, sei lá, médica, dentista, ia trabalhar com a área de saúde, eu tinha certeza. Eu tenho entrevistas falando lá quando me entrevistava, falando, não, eu vou seguir a área médica. Aí eu descobri outro lado. Eu descobri humanas, eu descobri que é completamente outra área dos meus pais, então era algo novo. E aí eu tentei algumas faculdades ali, mas eu queria muito rádio e televisão. E aí que eu comecei a fazer faculdade, aí em paralelo da faculdade, eu comecei, por exemplo, na faculdade eu tinha uma coisa que sempre precisa a pessoa para estar na frente da câmera, fazer os testes, para apresentar os programas que a gente cria. Eu nunca era a que estava na frente das câmeras. Eu era a pessoa escondida, eu era invisível. Eu não queria que me vissem, eu não queria lidar com a minha aparência, eu não queria cobranças, eu não queria me ver no vídeo, eu não queria estar em foto. O seu corpo já tinha voltado ao normal? Meu corpo tinha voltado ao normal, não ao normal modelo. Tinha voltado a um corpo de uma mulher normal. Quando você abre mão da carreira de modelo, isso foi um luto? Ou, tipo, uma coisa consciente? Não funcionou, não deu certo? Ou aquilo, sabe, parece, porra, não dei certo? Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a me respeitar. Mas era uma... Não me faz bem. Então não vou continuar assim. Não dá pra mim. Não é por aqui o caminho. Foi uma decisão, então, que você aceitou bem? Aceitei bem. Aceitei bem. E aí na faculdade, eu tive esse momento de vergonha de corpo, de ao mesmo tempo de me expor. Era um gatilho também, né? Exatamente. Então demorei muito tempo. Então, tipo, atriz, imagina, na frente das câmeras falar, chegar aqui, imagina, luzes, todo mundo olhando pra mim.
jamais. Eu era a que queria estar invisível, eu não queria ser vista. Então eu era que eu ia desarrumada, nunca me arrumava, não passava maquiagem, não fazia nada. Eu não queria que soubessem que eu tinha sido modelo, eu não queria que me olhassem com um olhar de tipo, nossa, você foi modelo? Assim? Sabe? Sim. Eu tinha uma questão ainda muito séria de corpo e de imagem. Aí, na faculdade, eu fazia tudo por trás das câmeras. Direção, edição, comecei a trabalhar, estagiar com isso. Amei, adoro comunicação. Mas sempre atrás. Em paralelo, eu comecei a fazer depois tipo, sei lá, mais pra frente na faculdade, segundo, terceiro ano, que eu já tava melhor, já tava mais segura. Já tinha entendido que, tipo, o mundo não precisava ser aquilo. Aí eu comecei a fazer em paralelo um curso de teatro para expressão, bem que ninguém conhecia, bem assim, era sempre eu querendo ser a invisível, mas eu queria fazer teatro. Eu ia falar isso. É muito doido. Invisível, mais ou menos. Invisível, mas eu gosto de desafios. aham. Mas eu me coloco à prova. E aí também comecei a trabalhar mais em frente à câmera, de querer apresentar, de fazer coisas aos poucos. Fui quebrando tudo passinho assim, muito lento, muito me respeitando, mas assim, fui me resolvendo. Você sabia com nesse isso. momento, tipo, quero ser isso? Você tava testando? Não, eu sabia que eu ia trabalhar em televisão. Eu tava trabalhando em edição na época. Trabalhei com produção, edição, adorava. Aprendi muito. Aliás, é engraçado, porque aí tudo vai indo pro meu momento atual, que eu uso um pouco de tudo que eu fiz. Sim. Que é muito legal, né? Pego isso, pego aquilo, aprendi isso ali, aprendi aquele outro lá, junto tudo, e é o meu trabalho hoje que eu faço muita coisa sozinha, né? E aí, não sabia. Eu sabia que eu queria trabalhar com televisão, gostava muito, mas por trás das câmeras. Aí, quando eu comecei a fazer, era como hobby, teatro, mas foi mordendo. De repente, eu saí de trás da TV e comecei a apresentar programa. E aí, eu fiquei só com a parte de realmente estar em frente às câmeras. E aí, o bichinho foi me picando e eu fui gostando. E eu acho que tinha essa coisa realmente de conquista, de conseguir estar lá, de ser vista e estar tudo bem com quem eu sou, sabe? Com a minha imagem. E aí comecei a apresentar programa, adorei. Aí eu entrei num curso de teatro mais profissional, finalizei, fui trabalhar com um mega diretor de teatro. E aí eu me apaixonei por artes em geral, assim. Gostei muito de artes, dos porquês, das motivações, do que é um artista, do que eu busco, de como transformar através da arte, do que você quer expressar, quais são as suas questões que você quer trazer para o mundo. Então ali foi uma outra grande mudança para mim e que eu amei, que foi a época que eu trabalhei com Antunes Filho. Depois disso eu fui fazer novela, então lá eu trabalhei bastante com direção de teatro também, fui professora de expressão corporal do CPTzinho, aí fui convidada a fazer novela, e aí gravei novela também, adorei a logística, adoro tudo, tudo que é comunicação eu adoro. Mas gostei muito de gravar, gostei muito da dinâmica, de tudo, do funcionamento. E aí terminei a novela e engravidei. E aí mudou. Aí minha vida. Primeiro que várias coisas que eu tinha na cabeça, ideias certas. Eu gosto que ela vai tirando as fichas que a pessoa tá falando tanto. Todas as perguntas ela vai deixando de lado. Não, essa já não sei nem respondeu. se a gente vai seguir pauta, né? De tanto tá fluindo isso aqui. As perguntas vai falar. Vou entrar na maternidade e vou parar amanhã de falar, gente. Deixa eu beber água. Mas Calma. Porque aí, profissionalmente, era assim: tô grávida, mas vou continuar fazendo meus cursos, vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo tudo igual. Já começou que eu tive uma gravidez de risco e eu tive que ficar em repouso quase a gravidez toda. Então, eu tive que parar de trabalhar. Eu não sei se agora eu vou pro lado mãe ou se eu continuo na narrativa profissional. eu ia perguntar pra você, você falou da parte da novela, quais eram os piores, a pior coisa de fazer novela e a melhor?
A pior coisa, eu acho que era o fato de eu ficar longe do meu marido. Acho não, tenho certeza. Porque assim, eu gravava de segunda a sábado. Você já tava com ele há quanto tempo? Ai, quando eu fiz a novela, eu já tava com ele há 11 anos. Fran, Muito tempo. ele participou 11 anos. Ele participou um pouco dessa. Um pouco de confusão mental que vocês teve, ou quando ele chegou já estava tudo bem? Ele chegou no momento. Eu conheci ele na faculdade. Então ele chegou no meu momento. Tô um pouco invisível, não quero aparecer muito, mas estou começando a gostar. Estou começando a me entender e me Aceitar e a aceitar. voltar, sim. E aí comecei a apresentar, eu apresentava o programa. Comecei apresentando programa de rádio, porque rádio era só voz e não tinha imagem. Aí depois eu fui pra televisão. Ele pegou esse momento que eu apresentava programas já. Já era uma outra Fran. É, ele me conheceu no começo da faculdade, a gente era colega de faculdade. Então ele acompanhou todo o processo. Só que ele fazia cinema, a gente fazia as áreas de comunicação junto, ele fazia cinema e eu rádio e TV. Então a gente não convivia muito. E eu namorava na época, ele namorava também. Então a gente foi realmente se conhecer, assim, sair junto mais pra frente, que era o momento já que eu já tava quase no último semestre da faculdade. Já tava apresentando programa, já tava tudo bem, assim. E aí, com relação à novela, então o mais difícil foi que eu gravava de segunda a sábado, eu vinha sábado no último horário do voo e voltava domingo. Você via Então, eu ele um fica- dia da semana. Um dia da semana, por 6 meses. Então, ao mesmo tempo, eu adorava morar no Rio. Eu adorei o Rio de Janeiro. Fora a parte de, tipo, de violência. É, Você sentiu carinho? Eu adorei a vibe, eu adorei Sim. as pessoas, eu adorei acordar e poder correr na praia. E aí depois você ir trabalhar, Não, é outro estilo de vida lá pegar no Rio de Janeiro, sol. sim. Porque assim, eu tenho uma saudade do interior, eu tenho saudade de natureza. Então, o Rio de Janeiro é muito mais natureza do que São Paulo. É. É. Então, sabe, pé na areia. Eu ia correr, voltava, tomava um banho, decorava meus textos, ia gravar, que eu amo. Chegava à noite, jantava, trabalhava, sempre certinha, né? Trabalhava e no outro dia de novo. Era maravilhoso, adorava. E eu tentei levar ele pro Rio, você acha que não? Pra morar Tentou? comigo lá. Eu falei, vou morar lá, eu vou ficar trabalhando lá. E ele é super São Paulo. Então ele falou, não vai, isso não vai dar. Ele me acompanha em tudo. Vamos com calma. Vamos com calma e a gente vai continuar aqui em São Paulo. Rio não vai rolar. Mas eu tentei, muito. 6 meses eu lá na novela e eu, tipo, nossa, mas a gente podia morar no Rio, né? A gente pode morar. E aí eu ficava investigando bairros. Tipo, a gente podia morar numa casa. Viajando. Mas não deu. Aí, essa era a parte mais difícil. A parte mais fácil. Era isso a pergunta? É. Não, é a parte que eu mais gostei, né? É. A parte que eu mais gostei foi a dinâmica de você. Então, de ter um núcleo da novela, de vocês se aproximarem muito, de, tipo, ter esse elenco. E aí você se aproxima muito das pessoas, todo mundo vira uma grande família em prol desse grande projeto juntos. E a facilidade de eu só precisava pensar em atuar. Eu precisava focar nisso. Então, eu tinha vindo de muita. Eu tinha que fazer muita coisa, cuidar de, por exemplo, eu tinha acabado de sair lá do Antunes, que eu fazia assistência de direção, eu ajudava a fazer a ponte de várias áreas, assim, você só se preocupar com interpretar, eu receber meu texto pronto, que alguém escreveu, que alguém vai dirigir, que alguém vai editar e que vai pro ar, era maravilhoso, eu adorei. Adorei o desafio de, tipo, tem cena, você tem 10 cenas hoje, só que você vai estar numa cena chorando e na outra cena você tá feliz da vida, no dia mais feliz na novela. Esses desafios de continuidade, de como que eu tava, como que eu tô. Não é fácil, é muito difícil. Eu penei bastante. Porque as pessoas já são muito. Eu era do teatro, tudo devagar, repetição. E lá é todo mundo muito agilizado, é industrial, todo mundo faz muito fácil. E eu correndo atrás. Mas era um correndo atrás que, tipo, eu falava, nossa, se eu fizer bastante isso, eu posso ficar boa um dia, porque eu tô gostando. Faz sentido o funcionamento. E é muito legal. Mas aí Engravidou. eu logo engravidei, e aí eu voltei pra São Paulo e tal. E aí você falou que a sua primeira gravidez foi uma gravidez de risco. Foi por Foi. conta do diabetes? Não, mas sim. A gravidez de um diabéticos, ela tem riscos, então é uma gravidez que deve ser acompanhada desde o início. Mas a minha, eu tive vários agregados.
Eu comecei tendo. Eu tive sangramento, eu tive descolamento de placenta, eu descobri que eu tenho um útero irritável, que é um útero que contrói. Contrói é ótimo. Contrai. Contrai Aham. com qualquer mínimo estímulo. Então, conforme ele vai crescendo, bexiga cheia, bebê se mexe, você levanta, você deita, você come, qualquer coisa é estímulo e o útero contrai. Então, isso fez eu ter os meus sangramentos. E a partir de 18 semanas eu já tinha contração. Então, a partir dali, eu já não podia mais fazer nada. Nada, não podia fazer atividade física, nada que forçasse muito, mas evoluiu para eu ficar na cama do meu quarto, deitada, sem poder me levantar, fazendo minhas refeições na Praticamente a cama. gravidez toda. Praticamente, foram meses deitada com medo do bebê nascer prematuro. E aí entra a dificuldade do diabetes, porque uma das grandes, uma das coisas que ajudam muito uma pessoa diabética é a atividade física, né? Ajudar a manter a glicemia controlada, atividade física. Então, deitada eu não podia fazer nada. Então, era mais difícil, eu tinha que controlar muito mais a minha alimentação. E o que é uma grande ironia, se for pensar. Porque, finalmente, se vocês analisarem, eu me curei daquele meu momento relacionado à alimentação. Prometi que eu nunca mais ia deixar a alimentação ter este peso. E com 28 anos, eu descubro que eu sou diabética. E a alimentação, pum, volta e permanece em foco pro resto da minha vida. Então, realmente, era para eu aprender algo muito sério com isso. Como foi essa notícia pra você com 28 anos, quando você ficou diabética? Foi uma surpresa, porque eu não tinha ninguém na família diabético. No início foi, não é possível, tá errado, né? Todo mundo falando próximo, que médico é esse que diagnosticou isso? Tá errado. Porque é muito, muito fora da minha realidade, se for analisar, entendeu? Eu não conhecia uma pessoa diabética, eu nem sabia o que que era diabetes. Aliás, quando eu percebi que diabetes era a pessoa que tinha que fazer insulina, né? Que eu ia ter que me aplicar, foi uma segunda ficha que caiu, porque eu não tinha a menor noção do que era. Então, a princípio, beleza, eu tenho diabetes. O que que eu preciso fazer? Você vai ter que aplicar insulina. Todos os dias, eu mesma, fazer insulina em mim mesmo. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que contar seus carboidratos, tudo que você comer, você vai ter que anotar para saber quanto de insulina fazer. Então, aos poucos, as fichas foram caindo, assim. Teve uma coisa que aconteceu que foi muito boa, e eu sou muito grata a esse médico, que foi o primeiro médico que me diagnosticou, que quando eu fui e realmente ele falou, não, você tem diabetes, é isso, isso e isso. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi, tem algo que eu possa ter feito na minha vida que causou isso? Aquela querendo se culpar, né? Porque eu pensei, olha tudo que eu fiz com o meu corpo. Aham. Não é possível, isso tem consequências. Imagina, oscilando peso, oscilando compulsão. Não tem corpo que aguente. E ele falou, assim, a frase que eu jamais vou esquecer. Nada do que você fez na sua vida causou seu diabetes, tá? A gente nem sabe o que causa o diabetes, mas com certeza não é nada que você possa ter feito. Gente, pra mim, tirou assim um peso. E até hoje, essa frase, eu nunca vou esquecer. Foi muito importante. Acho que ele teve uma sensibilidade Sim. que foi muito importante pra mim. E aí, ela tomou o lugar que deveria tomar na minha vida. E não Mais foi do que deveria. misturada num pacote que não pertence a ela. Então tá bom. Que bom que sou eu. Dizem que é uma pessoa, a média é tipo uma pessoa por família. Que bom que sou eu. Eu acho que eu sou da família a pessoa que tinha mais condições de ter isso. Porque eu me alimento com tudo, gosto de comer tudo, gosto de atividade física. Então, tá Vou saber bom. lidar. Sim. Vou saber lidar com isso. Então, no primeiro momento foi esse. A gente foi atrás de vários tratamentos experimentais que estavam fazendo na época, de você
fazer... Tinha uma coisa de você fazer quimioterapia, recetar, fazer seu corpo esquecer o diabetes, né? Porque é uma doença autoimune. Autoimune é o seu corpo atacando o seu corpo. Então, teoricamente, se você reseta seu sistema imunológico, ele vai recomeçar de outra forma e ele pode não lembrar que estava atacando seu próprio corpo. E tinham vários estudos com isso. Então, fui atrás, mas eram umas loucuras, assim. E aí a gente resolveu, não, vamos aceitar o tratamento e ver. Mas pra mim, o primeiro momento foi isso, assim, e ver o que fazer com isso. E Fran, voltando na Fran mãe, É. como que a maternidade mudou a sua vida? Nossa. E quais são os maiores desafios de ter vivido essa gravidez de uma forma mais exposta por ser uma pessoa pública? Olha, como mudou minha vida, gente. A gravidez. Só pra finalizar aquele assunto, a gravidez deu certo, você ficou de repouso, nasceu tudo certinho, Ele nasceu prematuro. nasceu prematuro. Nasceu prematuro, mas nasceu super bem. Não foi uma criança que ganhou peso por causa da diabetes. Então, a diabetes ficou assim, controladíssima. Fui super disciplinada. Ele nasceu com 35 semanas, então era um prematuro, mas era um Quase prematuro... lá, né? Quase lá, tava super bem, nasceu pititico, mas tudo muito certo. E aí, a minha segunda gravidez, eu tive a mesma coisa. Igualzinha. Igualzinha. Mas eu não fiquei de repouso porque eu já sabia do histórico. Então, desde o início, eu já comecei a tomar medicamentos, eu já não fiz nenhum tipo de atividade física, já peguei muito leve, eu não fazia nenhum esforço, já fiz uma gestação mais sentada, mais deitada, aceitei que era aquilo. Porque, mesma coisa, com 18 semanas, comecei a ter contração. Só que ela foi até 38. E ela foi até 38 porque diabéticos não deixa chegar, porque é muito arriscado chegar a 40 semanas. Então ela foi até onde podia chegar. A gente tentou estimular o parto, só que o meu primeiro filho nasceu de parto natural e a segunda nasceu de cesárea. Então eu tive a experiência dos dois partos. A segunda basicamente não queria sair. E a gente precisava, por causa da diabetes, as últimas 2 semanas são muito arriscadas para bebê e para mãe, e o bebê tá pronto para nascer. Então eles optam por induzir o parto com 38 semanas. Com 37 começam, eu vou entrando no assunto, eu fico com medo. Eu já ia agora contar o parto, né? A louca, deixa eu voltar. Não, mas eu tô assim, vidrada nas histórias, juro. Não, eu vou. E eu sei que ela tem a outra pergunta lá e eu fico na minha cabeça lembrando, calma, porque eu tenho que dar um jeito de voltar. Não, mas pode voltar pra pergunta contar. original, tô aqui falando do parto. Mas, enfim, deu certo. Foram as 2 gestações de risco, delicadas, que exigiram toda a atenção do mundo. Mas deram super bem, meus filhos estão ótimos. Aquela que resume. E a pergunta era... Da maternidade, Como mudou sua vida? Nossa. Eu sou outra pessoa. Eu não tinha ideia do que era maternar. Eu não sabia o que era ser mãe. Eu nem sabia se eu tinha essa vontade. Eu queria ser mãe, mas eu não sabia que a maternidade ia ter essa dimensão pra mim, assim. Nossa, eu nem sei definir. Eu não sei definir. O que eu sei é que quando meu filho nasceu, eu olhava, primeiro que assim, você sente o maior amor do mundo. Tudo que você entende por amor, você descobre que não é nada perto do que é possível sentir. Então, você entende que o amor tá em outro lugar, assim. E quando eu cheguei em casa, eu lembro do dia assim, logo que eu cheguei e eu tive que dar minha primeira saída pra ir no mercado, entre as mamadas. Foi a primeira vez que eu deixei ele sozinho em casa. Eu olhei e eu falei, pelo que eu vivia antes, qual que era o sentido da minha vida? O que me motivava? Qual era o sentido? Não tinha sentido. Porque agora tinha um sentido tão grande, tudo fazia
gosto, sentido, todas as coisas que eu não conseguia entender pelo que eu vivia antes. Nossa, eu saía, ia trabalhar, ia fazer o quê, voltava. Pra quê? E eu lembro, inclusive, que no teatro, qual o sentido da vida, que a gente fica se questionando. Aí eu falei, gente, mas é tão simples a explicação. É tão claro que é um milagre que acontece, tão inexplicável. Não dá pra explicar o que é uma vida dentro de você se formar. Você fez vida. Eu tenho uma amiga que ela fala, ela não tem tanto esse tesão em ser mãe, né? Mas ela fala, eu acho que um dos motivos de eu não ter tanto esse tesão em ser mãe é que eu tenho medo desse amor. Porque é um amor tão sem dimensão que eu tenho medo até de perder um pouco do controle. Porque falam que ser mãe, de fato, é uma coisa inexplicável. Você tem que sentir. E realmente, você falando, eu tô tentando entrar, né, na sua cabeça. Não tem como saber. Enquanto você não tem filho, não tem como saber. Deve ser uma coisa realmente que você deve olhar e falar, caraca, surreal, saiu de mim. E mais do que esse amor é o inexplicável fato de você gerar uma vida, um ser humano dentro de você. Sair de você é uma coisa tão animal, tão ancestral. Depois eu tive um parto natural. O bebê é tão surreal. visceral. A natureza é surreal. Sim. É tão natureza isso, por isso que é muito inexplicável. Não tem como botar em palavras, gente. Como você explicar que duas pessoas transam e nasce vida? Você entende que é uma coisa, né, tão boba, mas eu acho muito mágico. Eu acho muito divino. É Deus. É impressionante. Então isso transforma. Isso transforma, a gente começa a ver beleza, ver pureza, ver grandiosidade na vida, ver o quanto ela é espetacular, ela é maravilhosa. Qual que é a sua maior dificuldade em ser mãe? Em ser mãe, eu acho que é aprender a entender que às vezes eu tenho que estar em primeiro lugar. Eu sempre priorizo eles. É muito difícil, assim. Eles são minha prioridade. Eu quero fazer tudo por eles. E você entender que você também é importante. Sabe aquele máscara primeiro em você, que você escuta sempre no avião, depois na criança? Eu acho isso muito difícil. É um aprendizado pra mim. Tanto é que eu tive o meu primeiro filho e eu era dedicação 100%. Eu fazia tudo. Tudo. Eu queria estar em todos os segundos do dia com ele, não perder nada. Fazia tudo, 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 tudo. Era minha vida. Era minha profissão, era minha maior motivação, era estar ali 100% e viver a vida do meu filho. Quando eu engravidei da minha segunda, eu falei, como que eu vou fazer isso? Porque enquanto eu acompanho uma, tem o outro que vai estar na escola. Ele vai pra escola. E é todo mundo dele, que é a vida dele, que eu não vou participar. Então, aprendizados. Aí que eu entendi que, tipo, não, você não pode. Aí que eu fui pra terapia. Aí eu falei, não, calma. Eu preciso entender como dar conta de 3 vidas, né? E, na verdade, é muito mais, né? Porque a gente tem a do marido, tem a profissão, tem... Depois a gente vai criando... A gente vai aumentando o nosso leque, a gente vai descobrindo o que consegue fazer e vai aumentando. Mas a dificuldade inicial é perceber que o seu filho tem a vida dele. E que você tem a sua, e que é tão importante quanto a dele. Então, você se priorizar, pra mim, é até hoje, sem sentir culpa, sem achar eu deveria estar fazendo coisa, ou sabe? Pra mim é desafiador. E aí, com a minha filha, eu lembro quando eu tava... Porque ainda assim, eu tava grávida, mas eu fazia tudo. Tava lá, né? Fazendo a terapia, mas fazendo tudo com meu filho. Quando eu fui pro hospital, que meu filho ficou em casa, que eu fui pra maternidade, né? Pra ter a Estela. E meu filho ficou em casa, e aí eu tive que dar atenção pra ela. Eu percebi, então eu vou ter que dar atenção pra ela e pra ele também, né? Aí eu percebi que, tá.
Então, foi ali que eu entendi o que é ser mãe de 2. Eu lembro que eu tava olhando ele dormindo, eu tava às 6 da manhã na maternidade, quando eu dei entrada, e eu tava medindo contração com a câmera da babá eletrônica do lado, vendo meu filho em casa, sabendo que em algum momento eu tenho que desligar, simbolicamente, né? Sim. Eu tenho que desligar a babá eletrônica e ficar com ela, que agora Sim. tudo que eu dediquei pra ele, eu tenho que dedicar pra ela. Mas calma, como fazer isso de maneira saudável, equilibrada e lembrando que você é uma pessoa que também precisa de atenção, que você tem um marido, que você tem uma profissão. Então, pra mim é isso. Não é fácil ser mulher, né? Não é fácil ser Nossa, mulher. gente. Eu Não nunca é. esqueço a Vitória, que é uma amiga minha, foi um dos primeiros episódios, ela tava falando. Você tem que equilibrar. Você acha que você tem que equilibrar diversos pratos, mas você não consegue. Você tem que aceitar que você não consegue. Não tem como, não tem mão pra tudo isso. Então sempre algum pratinho vai pesar um pouquinho mais. É. E isso é sabedoria. Você entender que não dá pra dar conta de tudo. Alguma coisa vai acabar sendo esquecida pra que outra tenha atenção e aí depois você vai trocando esses pratinhos. E descobrir os pratinhos certos pra priorizar, Exato. né? Sim. Porque às vezes a gente acha que tá priorizando ok e não tá. Tipo, eu por um bom tempo ali, o meu pratinho de mulher, de eu comigo Ficou um pouco de mesma, lado. meu pratinho tava lá. Quer dizer, Isso atrapalhou um pouco o seu relacionamento ou não? Não, o Ricardo, ele sempre foi muito parceiro, ele entendeu muito, ele viveu muito a maternidade. Eu que me cobro, eu que sempre me cobrei. Mas eu acho que tem uma adaptação do casal, um reencontro do casal, nesse novo modelo que agora é uma família. Então você se reorganiza, vai mudar. Muitas coisas vão mudar. E aí você tem que descobrir, mas assim, quando você tem um relacionamento assim mais longo, eu tô com ele 18 anos. Nossa, já? Muito A tempo. pessoa que se apaixonou com ele lá no início é uma tão diferente de mim Sim. hoje. Aham. Então os dois, e ele era tão outra pessoa que a gente já se adaptou e já se transformou Diversas vezes. diversas vezes. E esse relacionamento já migrou diversas vezes. Então acho que com certeza a maternidade foi a grande mudança, porque realmente é avassaladora a mudança, principalmente no primeiro, e você entender o que é ter um recém-nascido em casa, porque a gente tem uma ideia. Eu não tinha contato, né, com o bebê. O último bebê da família era a Rafa, que a Rafa tá com 15. Então eu acompanhei assim, brincava com ela, mas assim, ter um bebê em casa e como que isso impacta o ambiente familiar, como isso muda a rotina, isso eu não tinha ideia. Só tendo mesmo pra você saber como é que é. E um relacionamento de 18 anos, o que você diria que é, assim, o conselho crucial para um relacionamento saudável de tantos anos? Eu acho que é os dois se respeitarem. Quer dizer assim, básico é os dois se respeitarem e se admirarem, né? Isso é o básico que o relacionamento tem que ter. Mas o que eu quero dizer é respeitarem suas diferenças, suas fragilidades, suas vulnerabilidades, entender, ter empatia pelo outro, sabe? Olhar pro outro. Como você olha com carinho pra você, você nunca perder esse olhar de amor pro outro, pra sempre regar a plantinha todos os dias e fazer ela sempre crescer, assim. Porque eu tive momentos que eu fui pro Rio e a gente passava lá e a gente se via. Então é assim, é nunca perder o fiozinho da E se não tomar conexão, cuidado, né? perde, né? Perde. Eu acho que eu e o Ricardo, a gente tem uma coisa de muito carinho, de respeito um pelo outro, de sempre se colocar no lugar. A gente, claro, como todo relacionamento, teve altos e baixos, mas eu não. Até quando eu falo assim, a gente teve altos e baixos, o Ricardo olha assim, ai, que baixos, quero saber, me conta. Porque assim, tudo acontece em momentos diversos na vida, assim, né? Ai, tá com coisa no trabalho, mas assim, como casal. Vocês souberam lidar junto, muito bem. Sim, a gente sempre teve os dois sempre de mão, a junto. parceria. E Fran, você faz muito vídeo de maternidade na internet que são incríveis. Quem não
assistiu ainda, vai ver. Da onde que saiu essa ideia de começar e da onde você tira ideias, assim? Porque já foram vários vídeos, você faz o 360 do vídeo, né? Da onde veio essa ideia de começar e da onde vem as ideias de fazer esses vídeos? Começar a trabalhar, você diz, com redes sociais. Não, de fazer esses vídeos focados em maternidade. Então, foi sem querer. Eu fiz uma gravação de um vídeo faz uns 3 anos. Porque, na verdade, assim, durante o processo eu me dediquei muito a eles e eu parei de trabalhar. Então, eu tava realmente focada nas crianças. E aí, pós-Arthur, quando ele já tinha parado de amamentar, eu fui fazer uma tentativa de voltar para o mercado de trabalho, tentar entender o que era possível sendo presente para o meu filho, porque essa era a minha prioridade, eu queria estar muito com ele. E eu falei, eu comecei a criar projetos de teatro, comecei a tentar ver emissoras. E aí eu entendi que a logística não ia funcionar, mas eu precisava trabalhar, porque eu amo trabalhar. E porque eu precisava trabalhar também, entendeu? Aí, nunca... Gente, isso que eu tenho pessoas na família que trabalham com redes sociais. E pra mim era uma coisa... Eles trabalham com redes sociais e eu trabalhava com outras coisas. Não conseguia me imaginar fazendo aquilo, dividindo a minha vida... mostrando tudo, acordei como isso, faço aquilo, faço aquele outro, assim, né? Eu sempre fui mais fechada, assim, não gostava de expor tanto. Tanto é que você vai ver meus vídeos, eu exponho menos a minha vida, mais meus roteiros, minhas criações, meus vídeos, assim. Então, não fazia sentido pra mim aquele modelo que, por exemplo, na minha família tem a Paula, que faz isso muito bem, que é influenciadora de lifestyle, a Fábio também, as duas super bem, eu falava, não me identificava com aquilo. Então, foi muito de surpresa, porque eu fiz um vídeo que era um meme que explodiu, assim, pra mim, que tinha um perfil pequenininho, de repente, todo mundo se identificou. Que era um vídeo, sabe aquele meme da mulher que saía, senhora, senhora, que ela não batia cartão? Sim. Eu fiz uma brincadeira boba, que é tipo, você falou que seus filhos nunca fariam birra, né? Era bem na fase que o Arthur tava fazendo muita birra, de 2 anos, assim. E aí, você falou que seus filhos faziam birra, né? Eu, não, imagina, nunca fiz. E aí, saía, senhora, volta aqui, sabe? Fugindo, por quê? Você paga a língua. E é claro que você falou coisas que você depois paga a língua e vê que, né? Que não é assim, uma das milhões de línguas que você paga na maternidade. Só que, assim, muita gente começou a se identificar. E mandar mensagem, e falar. E eu falei, nossa. Opa! As pessoas se sentem assim também. Sim. Olha que doido, né? E aí eu falei, o que eu posso fazer com isso? Aí eu comecei a pensar em criar. E outra coisa que me chamava a atenção era como é engraçado os tipos de mães que você encontra. Foi o primeiro quadro que eu criei, tipos de mães. Eu vi esse vídeo, muito bom. Porque é uma loucura. Nos mais diversos ambientes, tem todo tipo de mãe. E como eu falei, eu desenvolvi essa coisa de sempre respeitar o outro, de empatia. Então, eu sempre tentava entender aquela mãe, né? Por que ela é assim? O que ela... Observadora, né? Como que ela quer educar o filho? O que ela faz? Por que ela faz isso? Olha o estilo, olha, essa é desencantona, nossa, ela não deve nem se culpar por nada. Eu ficava sempre analisando muito esse universo que era novo pra mim. Aí eu criei os tipos de mães, que eram fazendo microcenas de tipos diferentes de mães lidando com a mesma situação. Então, tipos de mães na adaptação escolar, tipos de mães no parquinho com as crianças. Porque todas essas mães realmente existem. E era um jeito de mostrar como todas nós vivemos a mesma coisa na maternidade. E os desafios são parecidos. Todo mundo tenta fazer o seu melhor e passa pelas mesmas coisas. Então, tinha um pouco desse vamos rir sobre isso? Sim. E eu nunca fiz comédia. Se você lembrar... Ela fez teatro comigo. Se você lembrar... Eu fazia drama. Eu não fazia comédia. Na novela, inclusive, a minha personagem era cômica. Me passaram... Tava lá
na descrição da personagem que ela era cômica e eu fiz ela dramática. Eu enxerguei drama ali. Eu sempre fui a dramática. Nunca comédia. Eu achava muito difícil, assim. E comédia é um timing muito diferente. Difícil, não sei fazer. Mas eu achava graça na maternidade. Eu achava graça nos dramas da maternidade. É um traje cômico. E aí que eu comecei, você fala, da onde vêm as ideias, né? Como que você consegue ter as ideias? É o meu dia a dia. Da Tudo realidade. que tá ali, Sim. é eu tá vivendo a vida e eu falo, não é possível. Eu pego meu celular e eu falo, vou anotar isso. Não é possível. Porque é muito engraçado. E às vezes o engraçado tá com os 2 filhos chorando, tá uma zona que eu não sei o que fazer. E que deu vontade de rir ali, porque ela não Socorro. tem ideia do que fazer. Não é possível. E aí você vai lá, anota. Ou tipo, tô lá numa reunião com pais, eles começam a entrar num papo assim, eu falo, gente, quanta loucura junto, né? Vou lá e anoto. Então é tudo, as inspirações são sempre a minha vida. E por que da maternidade? Porque eu tava enfurnada em maternidade. Sim. A minha vida era maternidade. Então foi a primeira coisa de rir sobre aquele meu momento que eu achei muito desafiador. Hoje eu faço piada e eu faço rir de tudo. Porque eu aprendi a ver com leveza, mesmo coisas que ainda não são leves pra mim. Uhum. Mas é um jeito, é uma terapia minha, Uhum. sabe? Você analisar com esse olhar de fora e dar risada sobre. Então, de tudo, dos momentos lá, deu lá com o peito empedrado, a minha sogra dando palpite, a avó do meu marido dando palpite, o peito jorrando aqui, criança chorando, não pegava, todo mundo falando ao mesmo tempo. Aquele momento que na hora foi o desesperador, quando você bota no vídeo e todo mundo se identifica e fala, ai, eu passei por isso e realmente é assim. E a pessoa rir sobre, Exato. ou a pessoa que está no desespero, vivendo aquele momento como eu tô dando um exemplo, né? Tem milhões na maternidade. E fala assim, ai, vai passar? Ai, é normal. Ufa! Ai, Ou dar ufa. risada também, Ai, né, da tem situação. gente que não gosta de amamentar? Ai, não preciso me culpar sobre isso. Eu falo muito de culpa, né? Eu tenho outro quadro que é a Hora da Culpa. Que é a culpa, eu falando com a culpa, nos vários momentos de maternidade. Então eu pego essas coisas e tento normalizar para as pessoas rirem. É que a gente sempre acha que só a gente passa pelo que a gente passa, né? Exatamente. O drama é maior com a Aham. gente, Sim. pra mim foi mais difícil. Eu já acho que não, assim, as dificuldades, cada um tem uma história única com tudo, né, na vida, né? Tô falando maternidade porque é um dos temas que eu abordo. Agora eu tô tentando abordar outros relacionamentos. Mas é difícil, porque o meu marido, quando eu falo, por exemplo, de maridos, ele acha que eu tô falando dele. Eu falo, você entende que eu tô falando de todos os maridos, Ricardo? Inclusive, você. Você entende que eu tô falando de todos os maridos do mundo e não de você? Todos os maridos são assim. Aí ele, não, mas eu não sou assim. Eu falo, não é você. Tá me expondo. É a ideia de marido, entendeu? E não tem Então, nada que bomba mais hoje do que falar sobre relacionamento. relacionamento. As pessoas amam, porque é difícil se relacionar hoje em dia. É muito difícil. Precisa de uma cartelinha de regras, assim. Então, da mesma coisa da maternidade, do relacionamento. Você vê que as pessoas passam pelo que você passa, é tipo, nossa. Não tô sozinha. Aham. É que a gente esquece, o tempo passa, a gente esquece os perrengues, né? É. A gente esquece, por exemplo, eu esqueço do que era estar solteira, de ter que conhecer uma pessoa. Ter que conhecer, não, né? Mas de conhecer uma pessoa e Sim. ter que lidar com essa pessoa. E todos esses questionamentos desse momento de solidão, de se questionar. A gente esquece, passa. E aí você tem um relacionamento, está confortável nele, você esquece que um dia foi difícil. Aham. Então, hoje é muito mais tranquilo pra mim falar sobre casamentos, entendeu? Falar sobre namoro, falar sobre, por exemplo, adolescente. Já me pediram assim, fala sobre adolescência, de criança, ser mãe de adolescente. Eu não fui, morro de medo, não tenho ideia de como vai ser. Uhum. Mas, então por isso tem muito a ver com o que eu tô vivendo, que é o que me inspira. E a gente esquece dos nossos perrengues. Então, Vai ficando as partes vai ficando as boas, partes né? boas. A gente esquece, não esquece? Ou só eu que esqueço? Não, eu acho que esquece um pouco. Lembra, até você fala que quando a gente tem várias amigas solteiras, né? E aí a gente fala muito de relacionamento aqui. E você vive falando, a Giovana já namora há alguns anos, né?
Gente, vocês não podem esquecer das partes ruins também, porque as solteiras têm mania de voltar pros exes e pra aqueles casinhos. Não, vamos lembrar do que vocês passaram, porque as pessoas têm mania de esquecer e só se pegar as partes boas mesmo. Por exemplo, aquela insegurança de quando você tem que escolher uma profissão, Sim. fazer que faculdade vai fazer, a gente esquece Esquece. disso. Depois, ou do momento que você tá se descobrindo e que você precisa entender pra que lado você vai profissionalmente, o que tem a ver comigo, o que eu quero, o que é dos meus pais, o que é meu. A gente Exato. esquece disso. Exato. Porque hoje, por exemplo, é tão claro as coisas que tem a ver comigo, o que eu gosto de fazer, o que me motiva, entendeu? Que não faz sentido a indecisão. Aham. Mas é isso. Então, por isso que tem muito desses perrengues que a gente dá risada, mas que no momento são difíceis. Por isso que eu foco essa mãe que tá lá e que às vezes o momento de respiro que ela tem com a criança, que ela cuida da casa, que ela cuida do filho, que ela tem com o marido cobrando, que ela faz tudo. O momento que ela tem de respiro, eu ia pegar o celular pra mostrar, no banheiro, é olhar um vídeo desses assim e dar risada. Sim. E se por um momento eu deixei a situação e deixei a vida dessa pessoa um pouco mais leve, pra mim já cumpriu Já o foi. papel. Sim. Já foi. Sim. E Fran, que você ainda, qual o seu sonho que você ainda não realizou? E como é que você se vê daqui 10 anos? Ai, difícil. Sonho que eu não realizei. Eu vou falar de sonhos mais palpáveis, né? Eu tenho o sonho de voltar pro Japão. Gostaria muito de voltar. Depois de uma vida, eu quero muito voltar. E é uma ideiazinha, por isso que eu tô falando, uma coisa simples, sonhos simples. Sonhos grandes, sonhos profundos. Saúde, ver meus filhos bem, felicidade, gente. É isso. Neste momento da minha vida, meu sonho é sempre saúde, equilíbrio, paz. É isso, pra mim é o principal. Mas a gente fala desses sonhozinhos que a gente tem. Eu tenho um sonho muito simples, que é voltar pra lá. Porque eu acho que eu quero me reencontrar com essa Fran e resolver com essa Fran lá. Então não é uma viagem qualquer. Então vamos fazer turismo lá. Eu tenho até medo de ir e algo dentro de mim não Ser muito bem digerido. é de uma expectativa que não seja cumprida, sabe? Queria muito. Sei lá, queria morar no Japão, sei lá. Eu vou pra lá em janeiro, quer vir Sonhos comigo? malucos. Nossa, vamos. Tô lá dia 15. Que eu acho que tem essa conexão com o meu passado. Nada a ver, mas assim, eu morei em Londres em 2015, né? E foi a melhor fase da minha vida, tipo assim, disparado. E aí eu voltei, eu queria ter continuado e eu não continuei, eu voltei. E nunca foi bem resolvido pra mim isso, sabia? E eu sempre falei que eu quero voltar. Mas parece um papo até superficial, mas não é. É um negocinho interno que dá até um certo incômodo, assim. E aí, quando eu comecei com o Alexandre, eu falei, você me promete que a gente vai voltar e vai morar lá? Pelo menos um ano. Eu não acabou ainda meu momento lá. E ele falou, prometo. Eu falei, mas eu tô falando sério. E até hoje eu falo, eu preciso ir pra lá. Porque parece que não finalizou. Tipo assim, eu preciso retomar, viver de novo lá o dia a dia, né? Eu já voltei pra Londres. Toda vez que eu viajo, eu tento passar lá, porque pra mim é um lugar diferente. Mas eu sinto que falta alguma coisa interna, assim, pra eu estar lá de novo. Eu acho que é um apego emocional, é um apego com a Giovana daquela época. A partir dali eu me tornei uma outra pessoa também. Tem todo um negócio emocional que afeta emocionalmente e mentalmente. Então eu tenho muita vontade de morar lá de novo, muita. Tipo assim, não tá finalizado. E é engraçado que não é, vamos comprar uma passagem pro Japão? Vamos pro Japão. Tem todo um trabalho, tem todo uma coisa que só a gente entende, assim, até chegar lá na jornada que significa pra mim essa busca de voltar pra lá. Quero muito. Teria falar de sonhos profissionais, mas assim, pra mim no meu momento, sonho é saúde pra minha família. É isso. O resto a gente vai fazer as coisas sempre de acordo com quem eu sou, bem motivadas, nunca sair do meu trilho,
Tenho muitos sonhos, mas eles são sempre corretos, vamos dizer assim. Sempre sonhos de essência, Sim. sabe? Tem planejamentos, mas assim, meus sonhos são... Por exemplo, tenho o sonho de morar numa casa, porque eu gostaria que meus filhos vivessem numa casa, que tem a ver também com a minha vida lá no sul, trazer um pouco o pé no chão, terra. Então, meus sonhos têm muito a ver com esses valores que pra mim são fundamentais, sabe? E como a Fran se vê daqui 10 anos? Então, aí ferrou. Não faço a menor Não ideia. tenho a menor ideia. Morando numa casa, Morando numa casa. Filhos da Não, peraí, adolescente. deixa eu ver quantos anos meus filhos vão ter daqui a 10 anos pra saber se eles vão estar querendo morar na casa ainda, né? Porque eu vou ter que morar na casa 15 e antes. 13. 15, Não, eles vão estar na 13. casa, Sim, eles vão estar na vão casa. estar na casa. Eles vão estar na casa. Aí depois a faculdade, Aham. vão querer, né? Viver a vida deles, mas ainda vão, tá bom. 15, 16 e 13, né? 16, ele tá com 6? 6. Morando numa casa. Trabalhando e transformando a vida de pessoas através do meu trabalho. Muito próxima, muito mais próxima, inclusive, que eu tô hoje da minha família lá do sul. Eu sinto muita falta deles no meu dia a dia, assim, a gente acostuma com a distância. Isso Sim. é triste. Então, isso me incomoda. Eu quero mais, eu quero que eles estejam próximos. Então, me vejo muito mais próxima, me vejo morando numa casa, me vejo, é isso. Então daqui 10 anos Com muita saúde. eu vou te mandar esse trechinho, hein? Com muita saúde, as pessoas da minha família, meus amigos também, né? Pessoas muito bem de saúde. E é muito importante para eu poder fazer algo pelos outros, sabe? Por exemplo, por que eu tô aqui hoje, assim, quando a gente recebe um convite, e aí eu perguntei qual que é o tema, o que vocês gostam de falar, e aí a Giovana falou assim, vulnerabilidades. Pra mim hoje é importante que em algum momento a pessoa que tá vendo e se identifique, tá passando por algo, fale, olha, tem saída. Sim. Entendeu? Porque quando eu falo fundo do poço que eu tava mesmo. Eu tava. Não quero mais viver. Acabou minha vida. Não vejo saída. Eu não sei como sair daqui. E eu não tenho nenhuma vontade de sair. Então é tipo, a pessoa que tá ali vê. Você dá uma esperança, você. Se alguém, uma pessoa que for tocada pra mim, já cumpriu o papel. Então tem um pouco disso, assim, né? Pra mim não tem... Aí vai falar da sua vida? Quem que alguém quer ouvir da minha vida, meu Deus do céu, entendeu? Não é pra ouvir pra, se caso, ajude de alguma forma, entendeu? A experiência que a gente passa, né? Sem parecer, né? Eu brinco que é muito doido você ter filhos, porque assim, eles cometem os erros dele. A gente tem ali um pouco de experiência, a gente não quer que eles sofram, mas eles vão sofrer. A gente não quer que eles passem por isso, mas você não pode dar os segredos, você não pode. A gente tenta dar ferramentas para eles lidarem. Mas os problemas são outros, a vida é outra. E eu já percebo, meu filho tem 6 anos. Eu já percebo que não tem como blindar. Ele já tem as dores dele. Uma vez a gente tava viajando, tava minha tia e minhas primas, e minha prima tava passando por uma situação no relacionamento dela, e minha tia brigando, não. E eu lembro pra ela, eu falei assim, eu falei, por que você tá fazendo isso? Deixa ela viver. Aí ela, porque eu já cometi esse erro, e eu sei que é um erro, e eu não quero que ela cometa o mesmo erro que eu. E eu falei, enquanto ela não cometer, ela não vai saber que é um erro. Então tem coisas que a gente, de fato, tem que viver pra conseguir viver. Senão, a martelada não vai pegar em mim hoje, mas vai pegar amanhã. Porque a gente não tá sob guarda-chuva de pessoas 24 horas por dia pro resto da nossa vida. A gente vai estar desprotegido alguma hora. Então, se a pessoa não sabe se proteger, se blindar, e porque tem sempre alguém por trás, ela não vai aprender nunca, né? E alguma hora ela vai cair e não vai conseguir levantar, porque ela não aprendeu a levantar. Então, não sou mãe, mas eu imagino que quando for mãe, você quer...
proteger de tudo, mas a gente também não foi protegido de tudo. E por isso a gente consegue viver hoje em dia. Mas assim, a gente entende que tem uma coisa que você percebe na maternidade, e eu não percebi isso logo, que seus pais fizeram o máximo por você. Fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Melhor! E ainda assim, eu tenho 41, minha mãe tinha 22 quando me teve. Com um mundo que tinha muito menos acesso à informação que tem hoje, muito menos abertura para várias questões, né? Ela fez o melhor que ela tinha, ela criou duas filhas, sabe, muito bem, ela ensinou o que ela tinha que ensinar. Isso é uma coisa que, porque a gente passa ali por um momento, assim, uma adolescência, tem uma fase que você tem uma tendência, tipo, a apontar dedos. Mais rebelde. A procurar o que, sabe? E aí você descobre que não, eles fizeram o melhor que podia fazer. E eu percebi isso com meu filho, porque no início você tem uma ideia, eu estudei vários tipos de educação, porque eu quero ser a melhor mãe do mundo, métodos de educação. Aí você vai testando, vai botando, vai fazendo o seu melhor. Gente, cada criança é única. Meus filhos são completamente diferentes, têm suas questões, têm suas fragilidades, tem coisas que eu não vou poder ensinar. E é muito difícil perceber. Sim. Você acha que eu não quero ensinar pro meu filho autoestima? A primeira coisa que eu quero ensinar pra ele é que ele tem que confiar nele, que ele tem que saber quem ele é, tem que confiar no potencial dele, porque eu duvidei trocentas mil vezes. E é fácil ensinar isso? Não tem como. Tá dentro da pessoa, né? Ela vai ter que... Você vai você vai explicando o mundo, você vai instrumentando. Mas ele que vai ter que passar, ele que vai ter que saber aplicar, Exato. e ele que vai descobrir que as funções daquilo que você ensinou, ó, lá na frente. E coisas que pra você, nossa, que dificuldade que eu tenho de lidar com isso. Pra ele, Tira de letra. Uhum. Tira de letra, e tem uma outra questão que você nunca soube lidar, porque nunca foi um... É muito doido. Por isso que eu falo que o meu Instagram é isso. Essa é a prova de irmãos terem estilos muito diferentes. Eles passam pelas mesmas coisas, mas o que afeta em mim, afeta nele de outra forma, e o que faz ser um outro ser humano. Tem sensibilidades diferentes, tem... Bora Gosto. pros seguidores. Bora. Vamos. Abrimos caixinha Ah... e E aí? selecionamos 5 perguntas. A primeira pergunta diz assim: Fran, você sempre soube que seria o Ricardo Justus? Se eu sempre soube que era ele, quando eu encontrei. Bom, o Ricardo era meu colega de faculdade, a gente ficou convivendo 3 anos até rolar uma troca de olhar, tá? 3 anos. Então, ele tinha a vida dele, eu tinha a minha. E ele me pegou no momento em que eu não queria me relacionar. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento longo e eu queria focar na minha vida, na minha carreira. E ainda estava mega traumatizada. Eu falei, não quero, homem é tudo igual. Eu não quero, não confio em homem. Eu quero seguir sozinha por um bom tempo. Lá na frente eu me envolvo. Eis que surge a pessoa querendo entrar na minha vida naquele momento. Eu não queria. Ele fala, foi difícil. Foi difícil porque eu não queria me relacionar. Eu tava em pânico. Tava em pânico. Eu tinha saído de um relacionamento e que o término foi difícil. E ele tentava. Então sempre soube, gente, eu bloqueei, eu não queria. Ele tentava, tadinho. Me chamava pra sair, me chamava. E passou meses e meses. A gente até, tipo, chegou a ficar. E aí, não queria. Falo, não. Eu fugi. Não queria me relacionar. Quando eu comecei a trabalhar com ele. Porque eu só conhecia ele da faculdade. Quando eu comecei a trabalhar com ele e conhecer o Ricardo de verdade, e não o menino da faculdade que a gente cruzava, aí eu fiquei louca. Eu falei, ele é muito diferente. Ele é muito diferente de qualquer pessoa no mundo. Isso que eu quero dizer. E aí que eu me deixei, pela primeira vez, Se permitir. me permiti entrar no relacionamento. E nunca questionei, a gente nunca teve um momento de tipo, de terminar, de estremecer. O relacionamento foi indo, nunca foi
Nunca tive que questionar se é ele ou não, assim. Fazia tanto sentido. Sempre foi. Sempre foi. Que lindo. Qual que é a sua maior fraqueza como mãe? Minha maior fraqueza, acho que eu falei um pouco, né? Falou. Que eu acho que é eu não me priorizar às vezes. E eu acho que é importante até para os filhos perceberem, né? Mas eu tô aprendendo isso, então não é mais fraqueza, vai. Vamos pensar positivo. Mas eu acho que é isso. É. É isso. Quem Porque que aí envolve a culpa, né? Desculpa. Imagina. Envolve você se culpar por queria fazer melhor. Uhum. Ai, queria poder resolver isso, queria mais, assim, essa coisa de tentar suprir uma expectativa sua de o que é ser uma mãe ideal. E aí, que não dá espaço pra mulher que também tem que ser, entendeu? Então, eu acho que é tirar essa idealização, que é o exercício que eu faço no meu Instagram, entendeu? E botar a mãe real do que é possível, qual é a mãe possível de ser. Esse é o meu maior desafio. Quem que você é mais próxima da família Justus? Eita, nós! O Ricardo! Sabonetou, né? Essa foi boa. E é isso. E é isso, eu vou ficar aqui. Qual foi a maior briga entre você e o seu marido? Eita! Uma briga. Gente, eu não consigo lembrar assim de algo grande. E alguma que você lembre? Eu brigo muito com ele Cara dela. com horários, porque eu sou muito pontual e ele é muito atrasado. Então rola tretas. Ainda mais com criança, eu consigo arrumar todo mundo, deixar todo mundo pronto, tô lá na porta e a noiva não fica pronta. Isso eu fico brava. Então, nos tipos de mães lá, eu sou aqui, tipo, caramba, impaciente. Aham. Porque tem tipos de mãe saindo de casa, eu sou impaciente. Então, essa coisa minha de com horários é uma constante. Mas, de novo, é uma briga, entende? sim. São coisinhas de relacionamento, que são estilos. Ele vai se arrumar na última hora. Ele cronometra um tempo na cabeça dele que faz sentido. Não adianta, a pessoa que não é pontual, ela não é pontual. Tipo assim, ela se esforça pra não ser Sim. pontual. É surreal. E ainda existe aquela coisa de no dia que a pessoa é pontual e você não foi. O mundo acabou. Mas e o pior é que eu entendo, porque eu sei que ele tem um tempo que na cabeça dele ele cronometra errado. Ele acha que ele vai se arrumar, sei lá, em 15 minutos, entendeu? Então ele separa 15, mas ele leva 30. Então existe, ele acha que ele vai levar pra fazer pro banho dele, vai levar tanto tempo. Na cabeça dele existe um planejamento, eu sei que existe, mas é errado. Então, Feio esse é planejamento. tipo aquela coisa, não tente mudar a pessoa e tal. Não, mas eu vou até o fim tentando que ele saia Sou de casa no insistente. horário. E ainda tem meu sogro, que meu sogro é ultra pontual. E aí, se a gente não chega, porque ele já sabe que a gente vai atrasar, ele já me liga pra saber, cadê? Eu nem atendo, eu já faço, atende você, porque você é o atrasado. Então, eu acho que essa coisa do horário, mas é coisinha. Sim. Enquanto eu tô falando, é que eu tô matutando pra ver se eu acho alguma outra, mas eu acho que não. E a última, qual o seu maior defeito como mulher? Dar mais atenção pros filhos do que pro marido? Mas não é como esposa, é como mulher. Eu comigo mesma? Ou é a esposa? Mas acho que Eu acho, deve ser os dois. Sim. Como mulheres. Sem ser a. Gente, já falei, a falta de equilíbrio entre essas relações. Mas aí tem uma coisa que eu penso que as crianças têm um tempo de infância que a mãe é tudo e precisa estar presente. Depois, eles já vão viver a vida Criar deles, né? asinhas. Vão criar as asinhas deles. Mas eu tô muito melhor nisso. Mas, por exemplo, com a questão de trabalho, eu tô conseguindo priorizar muito mais. Agora eu sou organizada, eu sou uma pessoa, tô com uma equipe, consigo organizar, tem diária de gravação. Antes era tipo crianças e só crianças. Agora não, agora eu consigo. Mas, por exemplo, vamos sair uma vez por semana pra jantar com o marido romântico? Não faço.
Precisa, né? Sim. Sim, Então, importante. não faço. Eu acho que o meu maior desafio é conseguir equilibrar bem os pratos. Meus pratos ficam Maravilhoso. quebrando. Quebram aqui, aí eu vou lá, conserto, quebra outro ali. Ai, sim. Mas agora falta o nosso jogo. É. E, gente, vocês viram a nossa roupa de hoje, né? Estamos de ressalva, mais uma vez. Como, Twins. como os outros episódios e como os próximos que virão. Tá linda com essa cor. Obrigada. Também. Bom, Fran, seguinte. Você vai tirar um dado aqui dentro dessa urna. Tá de 1 a 4. E aí, a quantidade de números são as cartas que você vai tirar através desse dadinho aqui. Então, primeiro na urna. Vamos lá. Tem uma coisa redonda aqui. É, uma bolinha. É que a Giovana fala dado, mas são números mesmo. Ah, Isso é bom, né? Eu sei que é bom. É que você vai tirar uma Uma vez. cartinha. É, vamos E ver aí a joga cor da ali? carta. É. Pode jogar. vermelha. Coragem. Aí Pode você- pegar de dentro pra embaralhar, se você não quiser que pegar você de quiser. cima. É. Vai que eles colocaram uma... Toda vez que a gente fala isso, a pessoa embaralha, né? Devem achar que a gente deve colocar uma surpresinha aí em cima. Peguei um aqui, posso ler? Pode. O que o deixa em êxtase? Você. O que me deixa em êxtase? Gente, muita coisa. O mais. Aquela que tá... Eu tô tentando fugir dos filhos, tá? Eu imaginei que você fosse Eu tô falar tentando dos aqui, eu tô filhos. tipo, não, eu não posso falar dos filhos. O que me deixa em êxtase. Eu não consigo. Meus filhos. É os filhos, sim. Meus filhos, sim. gente, minha família. Eu acho que a Isso. minha família me deixa em êxtase. Sim. Porque, assim, é um sonho, realmente. Eu sou muito sortuda, sou muito feliz por ter a minha família. Eu acho que eu nunca tinha, nunca me vi nesse papel, assim. É muito doido. Não era uma coisa que eu pensava muito. Eu pensava tanto em profissão, assim. A gente não controla nada, né? Nada. Eu tenho uma família, sabe? Me faz tão feliz, me deixa em êxtase, não tem como. A minha família é demais. Lindo. A última cartinha. Escolha uma palavra, frase que represente algo de bom que você aprendeu ou relembrou sobre você depois de ter vivido essa experiência. Aqui com a gente. Confiança. Eu acho que é muito legal a gente colocar e expressar toda a sua história, né? Então a gente começou lá na história profissional, lá quando eu saí da minha cidade até hoje. E eu acho que confiança no sentido de confiança em Deus, confiança na vida, confiança de que, vindo lá daquele momento tão difícil para mim, que você questiona tudo, é confiar. Eu acho que tenho, sim, uma ligação muito grande com Deus e sou muito grata à minha vida. E eu acho que a confiança hoje é o que resume. Que É lindo. pensar nessa trajetória. Deu certo, sabe? Eu acho que uma coisa que eu aprendi é a felicidade do dia a dia, Nas pequenas coisas. das pequenas coisas. Não é tipo, nossa, por isso você falou, eu com um sonho lá adiante, algo que vai te fazer muito feliz. Para mim, eu aprendi a curtir os dias, a ver. Tem vezes que eu fico só apreciando o que eu já tenho, o que é a minha vida hoje, sabe? Com gratidão. Tenho vários momentos difíceis, e várias vezes eu faço esse caminho de volta, reconecto. Eu tô num momento bem desse, assim, de reconexão. Coloquei meditação na minha vida, assim, de reconectar e nunca deixar o elo se perder do que você acredita, de tudo. Mas eu acho que hoje, se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria, confia. Ai, que lindo. Amei, muito obrigada. Amei.
Arrepiei de novo. Amamos ter você aqui, muito obrigada. Não foi fácil marcar com a Fran, gente. Mas foi no momento certo, na hora certa. Foi. Obrigada por ter compartilhado a sua história. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, falar o que vocês acham pra gente, pra ela. E é isso. E até quarta-feira. Um beijo. Beijo.